processo muito difícil, mas quando você adquire essa habilidade, você consegue, assim como eu consigo, escrever uma redação 960 em 40 minutos. Diretamente à caneta. Opa, oficialmente gravando, meu nome é Júlio Chamas, aos 8 anos eu fui aprovado em 13, faculdade de medicina, e hoje chegou o grande dia. Eu vou te ensinar como você vai fazer um projeto de texto. E em breve eu quero construir uma redação ao vivo aqui com você. Gostaria de saber se você gosta dessa ideia, se você tem interesse, se você participaria dessa construção ao vivo. E bom, pra você que não sabe, eu, Júlio, sou corretor de redação e sou responsável por treinar um time com 38 corretores. Eu gosto muito de redação, eu gabaritei praticamente todas as redações que eu prestei na minha preparação. E sim, eu falo assim no 2x, em geral eu sou meio elétrico e tal, tanto que nem dá pra você acelerar os meus vídeos. Mas bom, eu estou aqui hoje pra te ensinar pela ótica do corretor de redação, pela ótica de quem treina, quem corrige as suas redações e pela ótica, claro, de quem também dá mentoria de redação e de quem corrige as redações, de quem já tirou 960, 20 em várias redações que valem 20 pontos, 50 em várias redações que valem 50 pontos. Pra quem já gabaritou uma pancada de redação, eu tô aqui pra te ensinar como que se faz um projeto de texto. O que você deve pensar pra construir o seu projeto de texto. E eu tô falando isso justamente porque nós estamos aqui nas vésperas do Enem, nas vésperas do dia 1, nas vésperas da redação. E da redação, inclusive, com uma nova banca, com a banca da Sebraesp. Banca sobre a qual eu já falei em um vídeo aqui e já expliquei as mudanças que essa banca trouxe para a grade de correção de 2024. Banca, inclusive, que foi mãe do Enem de 2006 a 2016, entrou novamente em 2023 e agora a banca dela, a grade dela, está valendo para 2024. Bom, eu estou aqui para te dizer como se faz um projeto de texto. De uma vez por todas você vai entender isso. E por que o projeto de texto é tão importante, Júlio? Porque o projeto de texto é avaliado pela competência 3. Porque você não quer ler um texto aleatório, você não quer ler um texto sem pé nem cabeça, um texto sem início, meio e fim. Você quer ler um texto ordenado. Você quer ler uma dissertação argumentativa. O seu corretor quer olhar para o seu texto e ele quer encontrar um projeto de texto. Ele quer encontrar uma cadeia lógica argumentativa, uma sequência progressiva do seu raciocínio. Ele não quer ver ideias jogadas, ideias espaçadas, pontos ali soltos, aleatórios no seu texto. Ele quer justamente uma construção bem ordenada e progressiva, repito, das ideias que você abordou, que você mencionou anteriormente. Bom, para isso você precisa entender que o projeto de texto ele envolve as 4 partes do seu texto, né? Os 4 parágrafos do seu texto, a introdução, o argumento 1, o argumento 2 e o fechamento, que é a conclusão. Portanto, quando eu te digo projeto de texto, eu preciso que você pense em média, em geral, né? No melhor dos mundos, em 3 repertórios, em 2 argumentos. E antes de chegar a essa parte, então, de se pensar em 3 repertórios e 2 argumentos, a primeira coisa que se faz ao abrir a prova é olhar para a frase temática. Olhou para a frase temática, você precisa enxergar o problema daquele tema. O Enem é uma prova social, uma prova que pede problematização. Não existe fazer um texto dissertativo argumentativo na redação do Enem sem problematizar. Pelo amor de Deus, você vai cometer um erro gravíssimo. Você precisa problematizar o seu texto. Você precisa olhar para o tema e enxergar o problema dele, entende? O problema dele, às vezes, não estará explícito. Às vezes, você precisará procurar o problema, fazer um esforço para enxergar o tema ao inverso. Quando o tema diz, por exemplo, impactos de alguma coisa, você precisa parar e pensar, ok, mas o que causa esse impacto? E olhar de novo, né, para o problema do tema. Quando ele diz desafios, é um pouco mais fácil. Agora, quando traz o tema, a importância da democratização do acesso à cultura, do acesso aos cinemas, por exemplo, você fala, caraca, a importância para eu falar de uma coisa positiva? Não, óbvio que não, é para você problematizar. A falta, a ausência, a escassez. Então, não é algo valorizado, não é algo presente na sociedade, não é algo acessível a todos, e aí isso precisa ser problematizado. Então você está começando a entender o meu raciocínio. O meu raciocínio é: olhou para o tema, procura o problema. Olhou para o tema, procura o problema. É a frase que vai ecoar na sua mente. Ok, encontrei o problema. Perfeito, professor, encontrei o problema. O que eu faço agora? Agora você vai olhar, meu caro aluno, para as causas e para as consequências desse problema. Ou seja, o que são causas? Substitua aí no seu imaginário. Causa é um sinônimo de motivo, razão, ou seja, o porquê de
aquele tema ser um problema. Então, o que causou aquele problema? O que motivou? O que originou? Qual é a razão daquele problema? Por que ele acontece na sociedade? É a essa pergunta que você está respondendo. Razão, motivo, gênese, origem daquele problema. Você encontrará as causas para o seu texto. Então, sim, abriu o tema, pensou no problema, começou a colocar as causas. Então, tem isso de causa, tem aquilo de causa, tem aquilo de causa. Você coloque as causas, escreva as causas por extenso mesmo. E em seguida, escreva as consequências, que são os impactos. Ou seja, como que aquele tema se desenvolve na sociedade, como que ele aparece na sociedade, em que ele resulta na sociedade, o que ele acarreta no dia a dia, quais são as consequências dele. Então, como que eu vejo um problema desse tema? Qual é um problema desse tema? Eu vou ter que trazer uma redação aqui para você, eu estou pensando nisso. Eu vou ter que escrever uma redação aqui ao vivo com você. Vai ser muito bom, porque eu vou conseguir mostrar de fato ao vivo, de uma forma prática, como eu penso. Mas este vídeo vai servir já para te aquecer, para entender que existe um chão de raciocínio, um chão filosófico por trás do raciocínio de quem escreve de forma rápida e muito qualificada uma redação. Eu estou aqui justamente para te passar esse chão, para te explicar essas bases. E eu posso garantir uma coisa: se você não se inscrever no meu canal, se você não deixar um like neste vídeo, você não vai saber fazer um projeto de texto lá no dia e vai tirar menos de 800 pontos e não será aprovado em medicina. Olha que praga boa, olha que sequência boa de raciocínio. É bom você se inscrever, é bom você deixar o like aí. Vai que acontece um problema no dia da sua prova tal, e você não consegue tirar uma nota boa na sua redação porque você não deixou um like neste vídeo de quem vos fala, que está aqui preocupado com o seu crescimento, com o seu aprendizado em redação. Então, bom, falei aqui de problematizar, falei de olhar para as causas, falei de olhar para as consequências. Eu vou puxar um outro ponto ainda. Eu quero falar de, antes de começar a escrever o seu projeto de texto, você parar e pensar quais são os sinônimos das palavras que estão presentes, contidas aqui na minha frase temática. Você precisa enxergar os sinônimos, você precisa ter um campo de vocabulário, um campo lexical, um campo semântico amplo. Você precisa saber bem trabalhar com as palavras para não ficar repetindo os termos, senão a sua redação fica enfadonha, cansativa, sabe? Você precisa ter vocabulário, e isso é algo que você deve ter treinado ao longo da sua preparação. Caso você não tenha treinado, é uma falha principalmente do seu corretor, que não te apontou isso, que não apontou a necessidade de você trabalhar vocabulário em cada tema pelo qual você passou, tá bom? Eu, inclusive, recomendo para os meus alunos terem um caderninho, uma organização quanto às palavras novas que estão sendo aprendidas, e essas palavras devem ser reutilizadas. Além de as utilizar na redação, devem ser utilizadas no dia a dia. Eu cobro isso dos meus alunos de mentoria de redação. É um ponto fundamental. Bom, beleza. Dito isso, então, projeto de texto, causas, consequências, sinônimos. Agora sim, depois dessa base, depois desse chão, agora sim você começará de fato o seu texto. Agora você vai começar o seu projeto de texto. E o seu projeto de texto significa que você vai colocar o repertório da introdução, né? Primeiramente, você vai, aliás, colocar uma contextualização, pensar em um fato motivador, em alguma coisa com a qual você pode contextualizar a sua introdução. Depois disso, você vai fazer uma ponte, ligar com o tema, problematizando, claro, né? Porque eu já te ensinei que você tem que problematizar. Depois você vai jogar a sua tese. Uma introdução perfeita, na minha visão, como corretor, como estrategista, 6 linhas é uma quantidade perfeita para introdução. Coloque 6 linhas, pronto, perfeito, tá ótimo. 6 linhas, fez o projeto de texto da introdução. Agora você passa para o projeto de texto da sua argumentação. E você começará a sua argumentação já tendo explicitado para o seu corretor quais serão os seus argumentos. Porque é uma coisa que, como eu mencionei no vídeo da Sebraesp, das mudanças da grade de 2023 e 2024, você precisa, de muito bom tom, entregar no olho do corretor quais são as causas e as consequências que você usará no seu tema, ou seja, quais são os seus 2 argumentos. Você precisa colocar isso necessariamente. Portanto, você começará a sua argumentação 1, já tendo deixado claro para o seu corretor quais serão seus 2 argumentos. Isso é fundamental, isso é muito importante, isso é crucial. E aí, o que você precisa fazer na sua argumentação? É aqui, o ouro do vídeo está aqui. O que eu te disse até aqui é muito importante, porque sem o que eu te disse até aqui, você não chega até aqui. Então, ponto A, ponto B. Mas se você não tiver o raciocínio que eu vou te passar agora, a sua argumentação vai ficar muito limitada. Muito limitada. Bom, o que eu quero que você faça é que você treine nos últimos dias que você tem,
ou que você treine ao longo da sua preparação, caso o seu foco seja o ano que vem, explicar em voz alta o seu argumento antes de o escrever. Então você vai pegar a sua causa ou a sua consequência e você irá desenvolvê-la em voz alta, falando assim, ó, papapá, você vai falando mesmo, você vai fazendo o desenvolvimento daquele tópico. Isso é necessário, isso é fundamental. Entendeu? Porque é por meio desse desenvolvimento em voz alta que você consegue ampliar a tua capacidade de raciocinar sobre um fenômeno, a tua capacidade de expandir a tua cognição, fazer mais conexões, mais sinapses sobre aquele assunto. Entende? Você precisa em voz alta elencar como vai ser de fato a sua argumentação. Eu vou começar colocando o meu tópico frasal, depois eu vou dizer este embasamento, vou usar este repertório aqui para embasar, depois eu vou desenvolver isso aqui, vou fazer um em paralelo, vou ligar com o meu tema e vou fechar. Você precisa, né, isso aqui é o básico, mas na verdade quando você for falar em voz alta, você vai falar o que está contido nisso, né, então eu vou embasar com Hannah Arendt, banalidade do mal, aí eu vou explicar um pouco do conceito de banalidade do mal, eu vou relacionar depois com em paralelo ao meu tema e eu vou dar uma organizada nisso e vou fechar. Você vai explicar como isso vai ser feito, né? Você vai tentar já adiantar, prever, antecipar as palavras que você iria usar no seu texto. Entendeu? Isso é um processo muito difícil, mas quando você adquire essa habilidade, você consegue, assim como eu consigo, escrever uma redação 960 em 40 minutos. Diretamente à caneta, entendeu? Ou seja, eu estou te treinando aqui para o ápice, para o apogeu, para o máximo, para o melhor que você pode ser. Ou seja, fica aqui, porque aqui eu não te trato que nem um mongoloide. Eu te trato de fato como um cara que pode melhorar, como um cara que pode de fato progredir. E já aproveito aqui para deixa. Caso você queira estudar comigo em 2024, plataforma Side, pô. Plataforma Side custa 3 mil por ano. Tá custando 2.400 com o link aqui embaixo. 2.400 com o meu link, e você ainda usa o meu cupom, e você ganha 10% de desconto, ou seja, de 2.400 cai para 2.160, no ano, você pode parcelar em 12 vezes, pô, vem estudar comigo. Bom, perfeito, então eu joguei isso aqui para você. Projeto de texto significa problematizar, olhar para os sinônimos, causas, consequências, colocar os repertórios que você vai usar na introdução, repertório da argumentação 1, repertório da argumentação 2, definir quais vão ser as partes da introdução no seu texto e quais vão ser as partes da argumentação no seu texto. E, por último, você fará a conclusão. Mas veja, a conclusão ela é nada mais do que um desdobramento, né? Uma continuidade do seu argumento. Porque no seu argumento você cria o problema e na conclusão você dirime, resolve, soluciona o problema. Portanto, você já tem um problema, você precisa se preocupar nesse sentido em o resolver na própria conclusão. É isso que você vai fazer, a parte mais simples, e eu já escreveria, né, no meu projeto de texto, eu já escrevo no meu projeto de texto qual vai ser o meu agente, qual vai ser a minha solução, né, a minha ação, o meio, a finalidade e o detalhamento. E eu já te falei isso, eu detalho o agente e eu detalho a finalidade para blindar o meu texto e, dessa forma, não correr nenhum risco quanto a um possível desconto de nota devido à ausência de detalhamento. Perfeito? Eu gosto de fechar o meu texto retomando a minha introdução, então retomando o repertório que eu usei na minha introdução para mostrar para o meu corretor que houve um projeto de texto, uma relação clara entre o que eu disse anteriormente e o que eu falei aqui no fim. Gosto de conectar, de unir as duas pontas e às vezes até de retomar algum repertório dito na argumentação, mostrando para o corretor que eu tenho um projeto de texto muito emaranhado, muito intrincado. Mas isso já é mais difícil, já é papo para uma mentoria de redação, para algo mais detalhado, focando especificamente em refinamento textual, que é algo do qual eu gosto muito. Bom, eu te disse aqui a lógica de como montar um projeto de texto. Eu quero que a principal coisa que você tire daqui é o exercício prático que eu te passei, de falar em voz alta, de fato, a linha de raciocínio que você deve usar na sua argumentação, se baseando nas causas e nas consequências do problema temático que você criou. Perfeito? Tamo junto, fico por aqui, digo e reitero, se você não se inscrever no canal, prepare-se para não conseguir fazer um projeto de texto lá no dia. Tamo junto, uma ótima semana para você e uma boa prova.